Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Gel número 337, sexta-feira, 23 de maio de 2025, trazendo para vocês, como sempre, a síntese da geopolítica dessa semana, esse mundo complexo que a gente está vivendo, e o tema que trouxe, o principal tema para hoje, Israel avança na conquista de Gaza, mas de olho no Irã. Então, vou fazer uma síntese das últimas notícias, do que aconteceu essa semana em relação a esse tema. Mas antes de começar, lembrar vocês, dá um pulo lá, segue o canal se vocês ainda não seguem e, ao final, deixem a sua avaliação positiva, negativa, seu comentário, sua pergunta, sua dúvida, seu questionamento, seu contra-argumento com o que eu estou falando, né? Eu sempre digo isso, eu não sou dono da razão, tento analisar o planeta, as coisas da geopolítica com base em vários dados que eu levanto, em fontes diferentes, mas minha análise ela pode não estar correta ou pode não coincidir com a sua, então eu queria escutar de vocês o que vocês acham das questões que eu estou levantando. Bom, vamos falar aqui de Israel e a complexa situação. Sexta-feira da semana passada, Israel realizou fortes ataques com os Houthis lá no Iêmen. Vamos lembrar que os Estados Unidos, eles na semana passada, eu tinha falado isso para vocês no Conexão Gel da semana passada, os Estados Unidos na semana passada celebraram um acordo bilateral com os Houthis, né, aquele grupo xiita lá do Iêmen, mas não envolveu Israel. Muito importante vocês registrarem isso. Os Estados Unidos estabeleceu esse acordo diretamente com os Houthis, mas não envolveu Israel, deixou Israel sozinho nessa questão com os Houthis. Semana passada, sexta-feira, Israel realizou fortes ataques contra os Houthis lá no Iêmen e no sábado ataques no sul do Líbano que levaram à morte de um novo líder do Hezbollah, de acordo com o Ministério da Defesa de Israel, que estava aí reconstruindo a capacidade do Hezbollah ali no sul do Líbano. Bom, quando foi no domingo, foi iniciada o Trump voltando já, né, acabando a visita dele lá do Oriente Médio, então o Israel voltou, iniciou uma grande operação, já tinha falado com vocês sexta-feira que socorreria, iniciou uma grande operação para tomar inteiramente a faixa de Gaza. Chegou a vazar durante a semana um mapa mostrando aí 3 áreas dentro da faixa de Gaza, Israel dividindo a faixa de Gaza em 3 áreas, vai ocupar aí, digamos assim, os limites dessas áreas, para não deixar passar nada de uma área para outra e efetivamente neutralizar completamente o Hamas, tentando recuperar todos os reféns. Estima-se que entre 20 e 23 reféns ainda estejam com vida dentro da faixa de Gaza. O problema é que, no início da semana, muitos protestos de países, especialmente da União Europeia, com relação à forma como está acontecendo, ao arroxo que Israel fez em relação à ajuda humanitária, 11 semanas sem entrar nenhum caminhão de ajuda humanitária dentro da faixa de Gaza. Israel alega que esses caminhões eles acabam nas mãos do Hamas, o Hamas fica controlando essa ajuda humanitária para a população, tornando a população refém do Hamas. E aí na segunda-feira, Canadá, França e Reino Unido emitiram uma dura nota contra Israel, criticando a forma como o governo de Netanyahu está conduzindo a questão. Inclusive, o Reino Unido chamou o embaixador em Londres, o embaixador israelense em Londres, para conversas no Ministério das Relações Exteriores britânico, saiu um sinal aí de problemas. Então, o Reino Unido também interrompeu as negociações sobre o acordo de livre comércio que estava com Israel. E prestem bem atenção nessa data, 18 de junho deve ocorrer uma conferência em Nova York, está sendo organizada por França e Arábia Saudita, para discutir a questão do Estado palestino. E há uma grande possibilidade, da França reconhecer formalmente o Estado palestino. Esse será um movimento importante e temos que seguir acompanhando. Quando foi quarta agora, tivemos aí um evento lamentável que um fanático pró-Palestina matou um casal de diplomatas israelenses lá em Washington. Logicamente que o Benjamin Netanyahu ontem foi nas redes sociais, de vídeo e transmissão para todo o país, dando um recado e colocando a culpa, vejam bem, nos discursos do Canadá, França e Reino Unido, ou seja, o Netanyahu tentando jogar a culpa
para os outros países que reclamaram da postura de Israel, etc. Ou seja, que o que esses países fizeram em termos de declaração contra Israel motivou esse ataque ao casal de diplomatas israelenses. Obviamente, isso não é verdade, isso é uma maneira do Netanyahu fugir da sua responsabilidade, da incompetência dele em relação ao ataque do 7 de outubro. Ele era o primeiro-ministro quando Israel foi atacado barbaramente pelo Hamas, aquela barbaridade de 7 de outubro de 2023. Ele já deveria ter sido removido do cargo de primeiro-ministro, uma investigação séria já teria removido o Netanyahu de primeiro-ministro, que dificilmente ele não sabia. Se vocês verem os vídeos, né, os documentários que falam sobre isso, é inacreditável como que o Hamas conseguiu penetrar 60 pontos diferentes na fronteira entre a faixa de Gaza e Israel, perpetrando aquela barbaridade, aquelas mortes todas, a lentidão da reação das forças de segurança de Israel também, uma coisa impressionante. E o Netanyahu era o primeiro-ministro, ele teria que ser responsabilizado por isso. A maneira como o Netanyahu tem conduzido a questão, não conseguiu liberar todos os reféns até agora. Nós já temos quase 2 anos de conflito, ainda temos pelo menos 23 reféns com vida dentro da faixa de Gaza. Os familiares desses reféns seguem protestando para poder ter a liberdade desses reféns, e vejo com bastante preocupação a maneira como o Netanyahu e seu governo, o mais nacionalista, o mais ortodoxo da história de Israel, está conduzindo esse conflito. Eu e vários, inclusive dentro de Israel, é só a gente acessar a mídia israelense que a gente vai ver que tem muita gente que discorda da maneira como o conflito está sendo conduzido. Na quinta-feira, ontem, novos ataques de Israel contra alvos do Hezbollah no Líbano. Vamos lembrar que teve um cessar-fogo em novembro do ano passado, né? E Israel ele se justifica que esses ataques contra alvos do Hezbollah no Líbano tinham sido acertados, inclusive, no cessar-fogo, caso o Hezbollah voltasse a movimentar armas, etc, etc. Mas isso deixa o governo do libanês numa posição muito frágil. O governo do libanês tem negociado o desarmamento do Hezbollah, então é uma questão muito polêmica, mas, mais uma vez, Israel descumpriu o cessar-fogo que foi assinado em novembro do ano passado e atacou algumas posições dentro do território libanês. Eu acho que Netanyahu está numa posição bastante complicada agora, né, em função dessa pressão da União Europeia. Outros países da União Europeia também estão pressionando a Ursula von der Leyen para tomar uma atitude como a União Europeia contra Israel. Eu acho que a pressão sobre Israel vai aumentar. Não estou vendo o Trump já tão, digamos assim, bem com o Netanyahu, né? A primeira viagem do Trump foi ao Oriente Médio, mas ele não foi a Israel. Ele visitou a Arábia Saudita, visitou Catar, visitou Emirados Árabes Unidos, não foi a Israel. O acordo que eu comentei com vocês, bilateral com os Houthis lá do Iêmen, não envolvendo Israel. Israel segue sendo atacado pelos Houthis e atacando também os Houthis lá no Iêmen, mas sozinho. E aí estamos nessa expectativa com relação também ao programa nuclear iraniano, né? Já falei com vocês, 4 reuniões já aconteceram, não tivemos aí grandes evoluções. A grande questão é que os Estados Unidos estão colocando na mesa com o Irã que ele tem que desmantelar totalmente seu programa nuclear. Isso não vai acontecer. O Irã não vai desmantelar totalmente seu programa nuclear. E essa semana chegaram a sair notícias na mídia que Israel realizaria um ataque, mesmo sozinho, contra as instalações iranianas. Eu não acredito que isso aconteça. Irã não é um país qualquer. O Irã tem distribuído no seu território. O programa nuclear iraniano é distribuído no território em vários lugares diferentes. Então, sem os Estados Unidos, Israel não vai atacar o Irã em larga escala, atacar o programa nuclear iraniano em larga escala, e eu não estou sentindo agora os Estados Unidos ir nessa empreitada de atacar o programa nuclear iraniano. Não vamos esquecer que a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar estão pressionando também os Estados Unidos para pressionar Israel com relação à questão lá da Palestina, etc. Então, vamos seguir acompanhando essa questão como um todo, uma questão muito importante no Oriente Médio, e qualquer novidade trarei para vocês aqui no nosso Conexão Geo. Segundo tema que eu quero falar com vocês hoje é a questão do cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. No domingo, o Zelensky, o presidente da Ucrânia, se encontrou com Giri Vance lá em Roma, com a ocasião da missa inaugural do Papa. Ele se encontrou com Zelensky logo depois da missa inaugural do Papa, uma reunião. E logo em seguida, no mesmo domingo, o Trump anunciou
que ligaria para o Putin. Essa ligação aconteceu na segunda-feira, 2 horas de ligação, né? E antes, um dado interessante, antes o Trump ligou para o Zelensky. Então, antes de falar com o Putin, ele chegou a falar alguma coisa com o Zelensky, talvez tenha relação com a conversa do Zelensky com o Giri Vance em Roma, na véspera, domingo. E depois que falou com o Putin, 2 horas conversando com o Putin, não é pouca coisa, 2 horas do Trump com o Putin, o Trump fez aí uma audioconferência, né, junto com Zelensky, Macron, Ursula von der Leyen da União Europeia, Meloni da Itália e Friedrich Merz da Alemanha, né? No final das contas, nada de concreto. O Putin ele quer realmente acabar com esse conflito, mas quer acabar esse conflito em algumas condições. Ele tem que sair desse conflito como vencedor. Muito importante a gente entender isso, né? O Putin não quer sair desse conflito com ares de perdedor, embora, na minha avaliação, a Rússia seja sim um dos perdedores desse conflito. Tanto a Rússia como, obviamente, a Ucrânia, que está perdendo aí 20% do seu território. A Rússia perdeu aí praticamente todo o mercado de gás e petróleo da Europa, acesso das empresas europeias e americanas dentro da Rússia, e ficou muito dependente da China, o que do ponto de vista geopolítico, e em geopolítica a geografia interessa, e história também, não me parece uma boa ideia a Rússia ficar assim tão dependente da China, já entrar em conflito no passado. Teve que fazer uma aliança com a Coreia do Norte, vejam só, né, para a Coreia do Norte fornecendo aí armas, fornecendo militares para lutar ao lado. Vocês acham, sinceramente, que se a Rússia estivesse tão bem assim, o Putin teria que ir lá na Coreia do Norte pedir ajuda para o Kim Jong-un, né, pagar aquele cenário de andar de carro, dar um carro para o Kim Jong-un, né, novo, e depois sair passeando de carro lá pela Coreia do Norte, somente para ganhar munição e militares. Ele só fez isso porque está realmente uma situação difícil. Isso aconteceu em junho do ano passado, né, vamos lembrar. Mas o momento militar, Putin tenta recuperar, avançar em algumas posições, especialmente na região de Donetsk, a leste da Ucrânia, e, segundo declaração dele mesmo ontem, ele quer estabelecer uma zona tampão na fronteira entre Rússia e Ucrânia. Por quê? Vocês lembram daquela invasão da Ucrânia lá naquele território de Kursk, que faz parte da Rússia, na fronteira entre Rússia e Ucrânia? Pois bem, lembra que essa invasão foi em agosto do ano passado? Há 2 semanas atrás só que a Rússia conseguiu liberar totalmente o estado de Kursk da presença de militares ucranianos. Vejam só o tempo que a Rússia levou para liberar totalmente o estado de Kursk de militares ucranianos. E agora o Putin fala de criar uma buffer zone, ou seja, uma zona e tampão ali na fronteira entre Rússia e Ucrânia. Muito complicado de fazer isso, considerando a extensão da fronteira, mas vamos seguir acompanhando. E, para terminar, está previsto, há uma possibilidade, saiu na mídia russa alguma coisa, saiu também na mídia americana alguma coisa, que a próxima reunião entre Rússia e Ucrânia, lembrando que a reunião que aconteceu na semana passada foi lá em Istambul, na Turquia, a próxima reunião deve ser no Vaticano, talvez até uma possibilidade de ser já na semana que vem, mas o mais provável é que ocorra mais na primeira ou segunda semana de junho. E aí, o Wall Street Journal dos Estados Unidos chegou a falar que teria a presença de representantes dos Estados Unidos na mediação nessa reunião no Vaticano. Vamos seguir acompanhando, guerra mais importante, conflito mais importante da Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial, obviamente que é um tema que nós não podemos deixar de acompanhar e trazer aqui para vocês sempre a atualização. Bom, estamos de olho, vários assuntos, selecionei alguns aqui para vocês. Primeiro, o anúncio do Trump essa semana sobre o tal do Golden Dome, ou seja, um domo de ouro para proteger os Estados Unidos, um mega sistema de satélites com mísseis, com laser, para qualquer míssil que seja lançado de qualquer país contra os Estados Unidos imediatamente detectem esse míssil e destruem esse míssil antes de atingir o território americano. Logicamente, isso aí vai armar o espaço, né, porque ele vai ter que ter satélites com capacidade de laser, vai ter que satélites com mísseis, etc. O custo total desse projeto, 175 bilhões de dólares, ele foi submetido ao Congresso, o Congresso tem que aprovar, e já prevendo 25 bilhões de dólares para o ano que vem. 25 bilhões de dólares para esse novo aí, Guerra nas Estrelas, à la Trump, né? Você deve me lembrar do projeto Guerra nas Estrelas, do Ronald Reagan, presidente Ronald Reagan, nos anos 80, que assustou muito a União Soviética naquela época, isso aí ficou muito famoso.
Naquela época, os Estados Unidos não tinha a tecnologia necessária para isso, mas atualmente é diferente, inclusive o Elon Musk vai estar à frente aí desse mega projeto de satélites para detectar e depois destruir, logicamente com outras empresas também participando. Né? Impressionante, realmente algo ali. E a China protestou. Né? No dia seguinte, isso aí foi anunciado na terça-feira, na quarta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da China a porta-voz já reclamou, já disse que os Estados Unidos estão aí armando o espaço, etc. Então é algo bastante importante e que nós temos que seguir de olho. Seguimos de olho no Haiti. Haiti, gente, já falei para vocês, Haiti é a pior crise do continente americano toda. Esse Essequibo ali na Guiana preocupa, etc., na Venezuela, temos outras questões aí no nosso continente, mas a pior situação é no Haiti. Aquela situação das gangues. Essa semana teve um grande blackout por sabotagem lá no gerador de energia, né, na usina geradora de energia. A indústria de óleo, de combustível, estão começando a dizer que vai faltar combustível no país. Ou seja, uma confusão danada. Isso só vai resolver quando tiver uma nova missão de paz forte, logicamente associado com algum desenvolvimento do Haiti para poder neutralizar totalmente essas gangues. Algo bastante sério, está aqui próximo da gente, no Caribe, e os Estados Unidos preocupados, vários países preocupados. Esse é um assunto da pauta e tem sido bastante discutido aí nos bastidores. Ele não ganha muito, o Haiti não ganha muito destaque na mídia, é interessante isso, mas sempre que eu converso com amigos, Canadá, França, mesmo Alemanha, Reino Unido, sempre eles falam, e o Haiti, essa situação do Haiti, etc. Então há uma preocupação sim, aqui especialmente do Ocidente, com essa crise no Haiti. Outra, tendo muito a ver com essa relação do Haiti, os Estados Unidos essa semana enviou o mais importante oficial, o comandante militar do Comando Sul, que é responsável por toda a região da América do Sul e Caribe, inclusive a região do Haiti. O almirante Olsen veio pela primeira vez ao Brasil como comandante do Comando Sul. Ele assumiu no ano passado, em novembro do ano passado, o Comando Sul, e ele se encontrou em Brasília na terça-feira com o ministro da Defesa e com os 3 comandantes das Forças Armadas. Logicamente, foi uma visita aí de cortesia para mostrar os interesses dele, de cooperação, etc. Os Estados Unidos muito preocupados com o aumento da presença e da influência, né, chinesa aqui na América do Sul, especialmente. Ele já tinha ido na Argentina em abril e agora veio ao Brasil essa semana. Logicamente que temas como Venezuela, temas como a questão das organizações criminosas, foram temas que o almirante americano certamente conversou com os militares brasileiros. E interessante, só para chamar a atenção de vocês, que na véspera de chegar, na segunda-feira, a Embaixada Americana no Brasil publicou uma nota de recompensa de $10 milhões por informações sobre a presença do Hezbollah na tríplice fronteira Brasil, Paraguai e Argentina. Esse é um tema recorrente na agenda dos Estados Unidos aqui no Brasil, sempre acusando de ter o Hezbollah infiltrado na comunidade. Há uma grande comunidade de libaneses lá naquela região, inclusive em Foz do Iguaçu, e saiu essa nota na véspera da chegada do almirante Olsen, o comandante do Comando Sul. Então, algo para a gente registrar. E também, essa semana, achei até uma boa notícia, a Polícia Federal anunciou que na próxima semana, no dia 28, vai criar formalmente a Coordenação Geral de Fronteiras. Muito bom, né? Muito interessante, a Polícia Federal se organizando para melhor controlar as questões de fronteira. Obviamente, isso aí tem que ter muita interagência, né? Ou seja, Polícia Militar dos Estados, Forças Armadas Brasileiras, e onde que vai acontecer o lançamento da Coordenação Geral de Fronteira no dia 28? Foz do Iguaçu. Então, Foz do Iguaçu realmente é uma cidade muito importante quando a gente fala aí de presença de células terroristas no Brasil, especialmente células islâmicas aqui no Brasil, e achei essa criação dessa Coordenação Geral de Fronteira, me pareceu bastante interessante. Vamos seguir de olho, vamos seguir acompanhando. Falando aqui de América do Sul, Venezuela, a Chevron, aquela grande empresa de petróleo americana, recebeu aí uma extensão de 60 dias do governo dos Estados Unidos para continuar operando lá na Venezuela. Isso agora em maio, a Chevron teria que parar a operação lá na Venezuela. Achei interessante. O Trump preocupado em não tirar petróleo do mercado, porque o Trump quer petróleo
barato, né, para poder baixar aí a inflação nos Estados Unidos. É interessante esse jogo. E aí ele deu uma extensão aí de 60 dias, ou seja, do ponto de vista geopolítico, lógico que não interessa aos Estados Unidos ter uma Venezuela controlada pelo Maduro. Então, para os Estados Unidos, geopoliticamente falando, né, na questão geopolítica, é interessante tentar derrubar o governo do Nicolás Maduro na Venezuela. O problema é que, do ponto de vista interno, os Estados Unidos, o governo Trump, quer tentar segurar a inflação de qualquer maneira, e baixando os preços dos combustíveis é uma boa maneira de baixar a inflação em qualquer país. Então, algo para nós seguirmos aí acompanhando essa situação na Venezuela, que, aliás, domingo agora, dia 25, vai ter eleições de deputados para a Assembleia Nacional e governadores dos estados. E, como já falei aqui para vocês, teremos eleição para o estado de Guiana Essequiba, um estado criado pelo Maduro no ano passado, né, consta nos mapas oficiais da Venezuela, que é aquela região do Essequibo que corresponde a 2/3 da Guiana. E vai ter eleições para governador. E tem candidato. Na prática, as urnas para essa eleição, elas vão estar em outro estado da Venezuela, porque obviamente elas não podem estar dentro do estado, na região do Essequibo, que pertence à Guiana, e teremos aí, a partir, é coisa surreal, parece até assim, filme de ficção, né? Vamos ter um governador da Guiana Essequiba, jogando mais pressão ainda na questão do Essequibo, que a Venezuela diz ser dela. Último ponto para você, nós estamos de olho, não podemos esquecer, Índia-Paquistão. Essa semana tivemos aí uma notícia que precisa ser confirmada, obviamente, que o Paquistão teria conseguido interceptar, teria conseguido aquele sucesso naquele engajamento de aviões chineses que o Paquistão tem com aviões franceses, Rafale, que a Índia possui, e teria abatido 3 caças Rafale, mas esse êxito não teria sido exatamente pela questão do avião em si, avião contra avião, mas porque o Paquistão conseguiu interceptar as comunicações indianas da Índia com seus aviões e decifrá-las. E aí isso ajudou na questão de como atacar, etc., por onde os aviões estavam vindo. Então essa notícia saiu, não sabemos se é verdade, muita nuvem ainda com relação a esse conflito Índia-Paquistão, conflito importantíssimo, né? Acompanhamos de 7 a 10 desse mês de maio, algo que nós não podemos deixar de lado. 2 países nucleares, muita população, Índia 1,4 bilhão de habitantes, Paquistão 250 milhões de habitantes, Paquistão também sofrendo a questão do Baloquistão, que é uma região, é uma província do Paquistão que está se insuflando, já não é de hoje. Na verdade, desde a origem do Paquistão, que o Baloquistão não pertencia ao Paquistão, ele era diretamente ligado ao Reino Unido, né, quando o Reino Unido tinha toda aquela região como colônia do Reino Unido, e o Baloquistão nunca quis efetivamente se juntar ao Paquistão, foi, digamos assim, foi anexado aí meio na marra, na época. E o líder, né, um dos líderes políticos no Baloquistão anunciou, inclusive, essa semana a independência do Paquistão. O Paquistão mobilizou tropas para aquela região, a região mais pobre do Paquistão, é justamente a região do Baloquistão, faz fronteira ali com o Irã, e muitos ataques terroristas têm ocorrido ao longo desses últimos anos, dessa milícia desse grupo armado dentro do Baloquistão contra os militares do Paquistão e também até chineses também, algo para a gente acompanhar. Então, vamos para a boa notícia, encerrando o nosso Conexão Geo 337. O IBAMA, essa semana, aprovou aí o conceito do plano de proteção à fauna da Petrobras. Esse é o nome, né? É parte do processo que vai dar a licença de perfuração lá naquela região ali da foz do Amazonas, do Rio Amazonas, na margem equatorial. Não é o que a gente queria, mas já foi um passo importante. Nós estamos atrasados nesse processo. A Guiana, como todos nós sabemos, já está explorando petróleo já há alguns anos. A Suriname vai começar daqui a pouco e nós estamos atrasados. Precisamos recompor as nossas reservas de petróleo. Aqueles estados ali daquela região, Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, precisam dos royalties do petróleo para desenvolver as suas economias, etc., para melhorar a condição de vida das suas populações. Então, vejo como uma boa notícia, que essa notícia aconteceu na segunda-feira, dia 19. A Petrobras, obviamente, comemorou, mas ainda não é a vitória definitiva, né? A próxima etapa vão ser vistorias e simulações de resgate de animais. Vai ser testado esse plano de emergência da Petrobras para caso de vazamento, etc., para depois, então, na próxima etapa, ter aí a licença definitiva do IBAMA
para nós começarmos a extrair nosso petróleo ali na região da margem equatorial. Com isso, fecho mais esse Conexão Geo 337, agradecendo a vocês pela confiança, pelo tempo de vocês, né, de estar me escutando. Não esqueçam, se gostaram, deixem sua avaliação, mas principalmente compartilhem com seus amigos. É muito importante para ajudar aí a divulgar o canal. Um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.